Energia sexual. Durante o trabalho, ao soprar o rapé, pode fazer um tipo de feitiçaria? Ouvi isso de um irmão e fiquei preocupada. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso quadro Perguntas e Respostas, onde euzinha Pamela Zequim, autora do método Seja Sua Própria Medicina de Terapias Xamânicas, venho responder cada um de vocês aqui pessoalmente. Se você gosta de conteúdos como esse, já segue aqui o meu perfil e já aperta o sininho, né, do canal aqui para você não perder nenhum tipo de conteúdo, porque eu tenho certeza que tá riquíssimo, vai agregar muito na sua vida e você também pode, quem sabe, salvar a mesma e ajudar também outras pessoas. Então, esta é a primeira pergunta que eu recebi para o quadro de hoje. Energia sexual, né? Criação. Durante o trabalho, ao soprar o rapé, pode fazer um tipo de feitiçaria? Ouvi isso de um irmão e eu fiquei preocupada. Bom, primeira coisa que a gente tem que entender: tudo na nossa vida é energia. Ainda mais quando nós estamos dentro, né, de um ritual xamânico, com as medicinas da floresta. Seja, né, uma tomada de rapé, seja uma consagração também da ayahuasca, do que for. Tudo, sim, influencia. Quando eu falo para vocês, vamos aprender a ser a nossa própria medicina, é pra gente aprender a ser essa força viva e não ficar absorvendo nada dos outros. Porque quem não é sua própria medicina, facilmente absorve coisas dos outros, tá bom? É essa a maior proteção que a gente pode fazer, mas depois eu falo sobre isso. Então, sim, existe muito tipo de feitiçaria, de encantamento, né? Encantaria dentro de sopros, entre outros. Por um exemplo, se uma pessoa tá com a vida toda cagada, literalmente, e ela vai lá passar um sopro para você que tá aí inocente querendo, né, a cura, literalmente. Óbvio que se você tiver enfraquecido buscando ali, né, essa cura, se você não tem uma força, um discernimento suficiente, porque se você tivesse, você ia se auto-soprar, ou saber com quem que você tá consagrando literalmente, né, o mínimo, é o básico. Mas assim, vamos supor que você é bem leigo, né, e não sabe fazer essas coisas ainda. Então, sim, a energia da pessoa ela vai passar para você. Se a pessoa tá com a vida toda cagada, ela vai passar para você. E o pior é que tem muita gente que passa por isso e aí fica se achando o do mundo literalmente, né? Porque entra em processos dificultosos, conflituosos, quando na verdade, muitas vezes nem era o seu processo, era um processo que você absorveu do outro por imaturidade. Então, o mesmo acontece, né? Para uma pessoa que muitas vezes, tem uma pessoa que ela tá com a energia sexual muito ativa. Tem uma pessoa que tá com uma energia de uma raiva, de inveja, né? Vai lá, vai passar para você, né? Vai passar um sopro em você. É bem provável que tudo isso, né, vá chegar sim em você, porque, gente, nós somos energia. O rapé é uma energia sagrada, só que quem sopra, né, tem um papel fundamental dentro deste processo. Então, quando eu falo para vocês, não toma rapé de qualquer pessoa, não toma. Vamos aprender, a gente consagrar o nosso, lidar com a nossa própria força, ser a nossa própria fonte de cura. E só receber algo de alguém quando a gente realmente conhece aquela pessoa, sabe da sua verdade, sabe da sua vida, sabe as coisas que essa pessoa faz. Isso também é um ato, de amor próprio, também é um ato, gente, de muita proteção, ok? Nosso processo de cura é uma das coisas mais importantes que a gente tem literalmente na nossa vida. Então presta muito bem atenção com quem que você estuda, com quem que você quer consagrar uma medicina, com quem que você quer fazer uma terapia. Porque falar todo mundo fala, não é? Não se iluda com palavra, não se iluda com o número de seguidores, sabe? Busca, né? Sempre tá saber, né, com quem que você tá. Não significa que todo mundo é perfeito, não, mas tem algumas coisas que para você pode ser mais aceitável, né? Menos danosas, muito pelo contrário, né? Pode agregar literalmente, né, gente? Então, assim, reflete bastante sobre isso, mas na dúvida, sempre busque, né? Estudar, fazer seu dever de casa bonitinho, lindamente, tá fazendo o seu próprio sopro, porque isso também é uma grande proteção. Não vai ficar achando que qualquer pessoa que tá ali servindo é realmente um terapeuta, é realmente uma pessoa preparada, é uma pessoa que tá realmente limpa ali nesse trabalho, nesse servir, sabe? Às vezes tem muita gente que vai porque tá tudo cagado, tá com algum problema, um desconforto, uma doença, um desequilíbrio e acaba voltando 1 milhão de vezes pior do que chegou e achando ainda que é somente sua culpa, né, gente? Falo, vamos estudar, vamos ser nossa medicina, para quê? Pra gente aprender a fazer esses filtros, ser essa fonte, saber dizer sim quando é para dizer sim, saber dizer não quando é para dizer não.
né? E não ficar se iludindo, porque não é culpa do outro. O outro pode estar tudo cagado e querendo lá, vem aqui que eu vou te dar um sopro, mas assim, a responsabilidade, né, sobre o seu processo de cura é seu. Então, vai de você, né, tá fazendo estes filtros, tá? Para sua vida, para sua história e pro que você carrega, tá bom? Outra pessoa mandou assim para mim: visões do vômito na ayahuasca é normal? Vomitei urso de pelúcia, vermes, entre outros. E eu fiquei preocupada. Sim, é muito comum, né? Quando a gente consagra a medicina da ayahuasca, a gente tem muitas visões mesmo, e é muito comum que a gente veja muitas coisas nos vômitos. Os vômitos, eles são limpezas. E muitas vezes pode ser limpeza dessa vida, limpeza de outras vidas, né? Tem a limpeza de alimentação também, que a gente come muito processado, tem muitas coisas, né, gente, como doenças, entre outros. Mas pode ser algumas limpezas de memórias suas que estavam ali no seu inconsciente, estavam te atrapalhando e você teve aquelas visões. Só que não significa que o verme, que o urso de pelúcia era realmente aquilo. Porque a ayahuasca, gente, ela 0,01% vai mostrar para você algo assim exato. A ayahuasca, gente, ela é uma medicina que trabalha no mistério. Ela trabalha com simbologias. E as simbologias, para você estar decifrando, você precisa ter um processo de autoconhecimento profundo dentro de você. Então, nunca é aquilo que a gente realmente está vendo ali, muito pelo contrário. A gente precisa saber a nossa história, né? Nosso passado, nosso presente, o que a gente quer do nosso futuro, o que a gente passou, o que a gente está buscando, conhecer as nossas sombras, conhecer a nossa luz, para aprender o que aquelas coisas realmente significam para a gente, tá trazendo a compreensão para nossa vida, né? De uma forma que seja edificante. Então não se preocupe, é muito comum que este processo, né, aconteça, de visões, né, quando você está fazendo o processo da limpeza, entre outros, na medicina da ayahuasca. Eu mesma posso fazer o meu primeiro sopro de rapé? Ou precisa de alguém para fazer isto por mim? Sim, você mesma, né, pode fazer o seu primeiro sopro de rapé. Inclusive, né, dentro dos meus cursos ou da formação, eu sempre ensino isso em maestria para todos, que tenham esta liberdade. Esquece essa coisa de que os outros têm que fazer por você. No xamanismo, a gente tem que aprender a ser nossa própria medicina, porque não tem nada mais forte e poderoso do que isso, tá bom? O ideal, o mais importante, é você já ter tido algum tipo de contato, alguém já ter passado o rapé em você, se possível. Se não, tudo bem também. Mas se você sentiu no coração, ai, pô, nunca tomei um rapé, mas eu senti no meu coração. Você pode ter a sua medicina assim, fazer o seu ritual ali, vai devagar. Dentro dos meus cursos, eu ensino inclusive como você adquirir uma medicina segura, como que você vai dosar a quantidade para você começar a se aplicar, como você treinar os sopros, os tipos de sopros, né? Como você tá entendendo como que é a força dessa medicina para você, né, muitas vezes não se assustar ou ficar em processo, muito pelo contrário. Meu trabalho, gente, é voltado para o ser medicina, então é sempre voltado para você entender o recado, literalmente usar essa força viva na sua vida. Então, você pode também aprender lá dentro, por um exemplo, como você vai cuidar, né? Ai, quanto pernilongo. Como que você vai cuidar de você, se você precisar fazer uma limpeza de vômito, de banheiro, ou ter um cuidado com a pressão, né, arterial, esse cuidado físico eu também ensino em maestria, tá? Mas é importante você ter este conhecimento, não vai ensaiar, porque a Pamela falou ali, vou fazer de qualquer jeito aqui em casa, pronto, acabou, porque isso pode ser muito, muito, mas muito perigoso. Então, o essencial é a gente ter esses entendimentos básicos, né? O que é essa medicina? Como que ela trabalha? Como que adquire uma segura? Como que faz um sopro? Como que lida com a energia? Como que é que essa força trabalha? Como que eu faço um cuidado físico, né? Para daí você ir fazendo este contato amorosamente, pouco a pouco. Eu sempre recomendo, começa bem devagarzinho, com pouquinho, para depois você aumentando, né? Para que espiritualidade, gente, tem muita gente que fala, você tem que fazer sopro de caboclo forte, que derruba. Eu olho assim, eu dou, por dentro assim, eu tô, nossa senhora, deixa eu sair correndo desse lugar, porque essa pessoa não entende nada mesmo, né? Porque assim, espiritualidade verdadeira, gente, é aquela que a gente consegue trazer pra nossa vida. E a gente só consegue trazer uma cura para nossa vida quando é uma cura amorosa, quando a gente consegue integrar, quando a gente consegue entender essas coisas de ter que ficar, né, capotando, ter que ser tudo,
daquele jeitão de sofrimento, isso daí é tudo ferida, né? Tudo ferida. E ferida aberta e abre mais, não cura ninguém. Só o amor cura. Aprende isso. Então, espiritualidade viva é aquela que a gente integra na nossa vida. E desta forma, né, eu ensino sempre aos meus alunos, ao todo, tá fazendo isso de uma forma muito amorosa. Uma outra irmã falou assim: eu danço muito quando estou na força, às vezes tenho vergonha. Pode me explicar o significado da dança? Às vezes não quero dançar por vergonha, já vi pessoas rindo de mim. Então, a gente não vai numa cerimônia para dançar, né? Dançar a gente dança na nossa casa. Cerimônia da ayahuasca, a gente vai para concentrar na força do nosso coração. A gente só entende um processo quando a gente se concentra, quando a gente foca. Essa coisa de ficar dispersando, né, também é uma grande ilusão. O que acontece? Tem momentos específicos de dançar. Então, eu acho maravilhoso dançar, eu acho de uma cura muito grande, de uma expressão muito grande, mas quando a gente está finalizando o processo para dispersar, tipo, foi embora, né? Aquela coisa assim, vamos liberar, literalmente, né? Tá selado, tá purificado, tá transformado, né? Quando a gente vai falar de ayahuasca. Então, é muito bom você reconhecer, e o que eu indico, né, neste caso, é você refletir sobre o espaço da dança no seu processo de autocura, e sempre respeite as regras da casa. Geralmente, tá? Na maior parte das casas, primeiro momento é sempre aquela concentração, né? A gente ficar sentadinho, olhinho fechado, silêncio, ninguém atrapalhar ninguém mesmo, né? Pra gente conseguir se concentrar, porque somente se concentrando é que a gente vai conseguir, né? Tá entrando numa força real, tá tendo um tipo de cura, de compreensão na nossa vida. A gente não vai lá pra gente ficar, né, se dispersando, muito pelo contrário. Cerimônia de ayahuasca, para ser, né, efetiva, é trabalhar a concentração, o foco. Então, segunda parte, muitos lugares, né, abrem pra gente poder estar dançando, às vezes livremente, né? Então aproveita esses espaços para você dançar, né? Mas também analisa como que você tá dançando. Eu, por um exemplo, tá? Já vi, né, em algumas cerimônias assim, né, que eu tava trabalhando, inclusive, pessoas querer dançar e, tipo, achar que tá no baile funk. Tipo, querer arrancar roupa, querer dançar até o chão, por um exemplo, né? Coisas do tipo assim, querer sensualizar demais. E a gente tem que cuidar, né? Tem que dar os toques ali, ou até, né, se a pessoa não consegue, pegar e falar, ó, aqui não dá mais, porque isso acaba interferindo e muito dentro de uma cerimônia, porque acaba trazendo dispersão, acaba trazendo desconforto para outras pessoas. A gente não tá na cerimônia pra gente chamar atenção, a gente vai numa cerimônia pra gente fazer o nosso trabalho ali, quieto, na boa, em segurança, entendeu? É sobre isso. Então, assim, é ótimo dançar, maravilhoso. Mas respeite o tempo, o espaço, né, o momento para você poder estar fazendo isso. Realmente observa qual que é a sua necessidade naquele momento. Se você tá exagerando demais, porque tem gente que quer, nossa, gritar, rodopiar e não sei o que, invadindo o espaço de outros. Uma coisa que é muito chata. E tem muita gente que às vezes acaba que acha que tá arrasando, mas não tá, né? Tá sendo mala, tá atrapalhando, inclusive. Não tô falando que é o seu caso, mas nesse caso observa. Porque se você tá demais ali, não, porque tem, sabe? Vamos fazer terapia. Sabe, se quiser me ajuda, quiser meu contato para os processos terapêuticos, entre em contato aqui embaixo, eu vou te ajudar a entender essas necessidades e como que a gente pode trabalhar essa energia da melhor forma. Porque, gente, não é legal a gente atrapalhar o processo de outras pessoas. Às vezes a gente acha que tá arrasando, ou que é uma força que tá ali, né, que não dá pra gente controlar, mas na verdade é um trauma, é uma dor, é uma necessidade que tá ali aparecendo. Mas se a gente não faz terapia, se a gente não faz um estudo de sermos medicina, a gente pode acabar confundindo isso, prejudicando o nosso processo e de outras pessoas. Tem gente que fica brava, né, quando eu falo isso, porque tem muita gente que queria que eu falasse só, não, faz qualquer coisa, tal, é tudo normal, natural, como muita gente romantiza por aí, mas não é. A gente não tá nas medicinas para alimentar nosso ego ou ilusão. A gente tá, muitas vezes, né, para se curar. E não é sobre o tomar medicina e estar em rituais, é sobre o que a gente se torna, né? Então, vamos entender o que isso está querendo dizer, né? O que você está fazendo realmente na sua vida, tá bom? Tô aqui para apoiar no máximo que você, né, precisar aí, que eu puder, literalmente, tá? Agora vamos lá para a próxima pergunta.
Tomei ayahuasca e vi um leão no lugar do rezador e um ET no rosto da madrinha. O que significa? Gente, muita gente, né, fica perguntando das mirações, o que significa, o que significa? Mas uma coisa que é importante a gente entender, né? A ayahuasca trabalha com símbolos e trabalha com mitologias também. O que isso significa? Significa que não dá para eu te dar uma resposta sendo que eu não te conheço. Eu não sei a sua história, eu não sei aquilo que você vive, que você viveu. Para mim, um leão tem um significado. Para você, pode ter completamente outro. E vai depender do momento de vida, vai depender do que você associa àquela imagem, né? Então, nunca se prendam nas mirações. Mirações são distrações, tá bom? Outra pergunta aqui, vamos para a próxima agora. Na dieta do rapé, é necessário abster de relações sexuais? Bom, primeira coisa que é importante a gente ressaltar. Se você fala de uma dieta do rapé, que as pessoas falam que você tem que tomar rapé por 21 dias, cortar sal, açúcar, carne, relações e tomar por 21 dias para você se fingir iniciado, saiba que isso é uma mentira. Não existe este tipo de dieta. E ela é perigosa, inclusive coloca a vida de muitas pessoas em risco, em provas também, gente, que podem ser extremamente prejudiciais para a saúde. Não existe esse tipo de dieta, inclusive muitos indígenas já trouxeram isso à tona de muitas formas. Temos 405 tipos de povos indígenas no Brasil, sendo que uma pequena minoria consagra a medicina da floresta. Essa pequena minoria começou há pouco tempo, 10, 20 anos. Então, assim, cada povo tem a sua história, inclusive dentro do mesmo povo tem várias aldeias e cada família vai ter uma forma diferente de estar se fazendo. E a gente também jamais deveria poder se comparar. Então, assim, a minha pergunta para você é: quem te passou essa dieta? Que tipo de dieta que você está falando? Se alguém falou, porque o indígena falou, tá bom, que indígena? Qual é o nome? Qual a aldeia? Qual a etnia? Tá bom, mesmo assim, você é parecido com ele? Com o estilo de vida, com a alimentação, com a família e com o todo? Não. Então, assim, gente, toma muito cuidado com o que vendem para vocês por aí falando que é dieta do rapé. Não existe essa coisa de seguir dieta de rapé, de apostila e de muitos sopros. Isso pode, inclusive, trazer vícios, tá? E trazer questões delicadas relacionadas à nossa saúde mental, emocional e física. Então, tomem muito cuidado com isso, ok? Uma dieta para fazer da medicina do rapé pode ser uma boa? Pode ser uma boa, pode ser uma coisa maravilhosa. Mas o essencial é entender o que é uma dieta e por que você vai fazer uma dieta. Neste caso, tá? Você vai fazer uma dieta com um objetivo específico. E não é necessário você estar fazendo 1 trilhão de cortes. O que acontece? Se você corta relações sexuais, por um exemplo, dentro de uma dieta, seja com medicina do rapé, seja sem medicina do rapé, que eu ensino muito dietas espirituais sem e que dão muito mais resultados, inclusive dá resultado pra caramba, você vai ter um objetivo e um propósito. E quando você tem um propósito e um objetivo ligado, né, espiritualidade é uma virtude que você quer desenvolver. Se você corta, né, relações sexuais, você aumenta a sua potência de concentração no seu objetivo e também de possibilidades de ter a compreensão e o desenvolvimento necessário e de não dispersar energia. Porque a energia sexual, né, também é energia que a gente trabalha dentro da espiritualidade. Então, se você partilha dessa energia com outra pessoa durante o processo, não significa que o seu processo não vai ser bom. Vai ser bom, pode estar numa dieta, vai ser bom. Só que não vai estar tendo tantos resultados, porque você vai estar dispersando a sua energia, que podia estar sendo empenhada em conquistar, né, aquele objetivo que você gostaria, como por um exemplo, a cura de um vício, um desenvolvimento de uma virtude, entre tantas outras coisas. O que é muito importante para nós. Então, estas foram as perguntas que eu trouxe para vocês neste quadro de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você quer aprender a praticar o xamanismo na sua vida, no seu dia a dia, ser sua própria medicina e ajudar outras pessoas a serem suas próprias medicinas também, com segurança, através de uma formação, de um estudo, de um aprofundamento sério, clica no link aqui embaixo, vai diretamente para o site. Faça sua matrícula no método Seja Sua Própria Medicina ou entre em contato comigo, com a minha equipe para mais informações. Você que está aí assistindo,
Alguma dessas dúvidas te ajudou de alguma forma? Comenta aqui embaixo. E se você tem alguma dúvida que quer que eu responda aqui para vocês também, mande para mim aqui nos comentários que eu vou trazer no próximo episódio do quadro Perguntas e Respostas. Gostou desse conteúdo? Se inscreve, compartilha com quem precisa saber também e ativa o sininho. Só alegria!